Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que as bênçãos do Senhor alcancem cada área de sua vida agora e tragam paz ao seu coração e para a sua família hoje. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, hoje eu quero conversar diretamente com vocês, trazendo uma palavra de encorajamento. Eu sei que muitas vezes você ora, você até pede para Deus falar com você através dessa mensagem. E eu sei que Deus é fiel porque Ele sempre responde às nossas orações. Ontem mesmo um rapaz me mandou uma mensagem e ele disse: Pastor, eu quero te agradecer porque já faz muitos anos que eu venho acompanhando as suas orações e em vários momentos o Senhor me resgatou e Ele me levantou. Irmãos, nós devemos entender que quem faz essa obra é o Espírito Santo. Sem Ele nós não somos nada e é por causa disso que eu senti no meu coração hoje de falar sobre o Espírito Santo. Ao mesmo tempo que Ele é Deus conosco, muitas vezes, irmãos, a gente não conhece o Espírito Santo, a gente sofre por causa disso, a gente acha que está sozinho, muitas vezes nos sentimos desamparados. Mas hoje eu espero que Deus mude a sua visão, que você entenda que o Espírito Santo, ele não é somente uma força, ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, e você vai entender um pouco melhor que Deus está com você hoje, não somente para te encorajar e te consolar, mas também para transformar a sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. Eu falo isso porque, irmãos, eu sou completamente diferente hoje do que quando eu me converti, sabe? Por mais que eu já tinha o Espírito Santo, assim que eu entreguei minha vida para Jesus, irmãos, eu entrei num processo e eu estou nesse processo até hoje e eu creio que você também está. Se você já entregou sua vida a Cristo, se você já se arrependeu dos seus pecados e pediu para Ele entrar no seu coração, pode ter certeza, o Espírito Santo já está em você, mas agora você precisa deixar que Ele governe a sua vida, que Ele mude a sua maneira de pensar, de falar, de agir. Inclusive tem uma música maravilhosa que eu acredito que quase todos vocês conhecem, que diz que você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E eu vou te mostrar aqui hoje que o Espírito Santo, apesar dele ser simbolizado através de uma pomba lá no batismo de Jesus, o Espírito Santo não foge de você, assim como você, quando chega perto de uma pombinha, ela foge. Não, o Espírito Santo é o selo de Deus no seu coração. Mas existe algo que acontece e isso é fato. Se você não deixar o Espírito Santo agir, ele vai ficar como se estivesse apagado na sua vida. Você não vai ver o resultado, a transformação que Ele deseja fazer no seu coração. Então, fique comigo até o final porque a mensagem de hoje está maravilhosa e antes eu só vou te pedir para se inscrever no meu canal. Você que é novo por aqui, é muito importante que você clique no botão inscrever-se, que está aqui embaixo do vídeo, ative também o sininho da notificação e selecione a opção todas para você receber aí no seu celular as próximas orações que eu fizer, tá bom? Irmãos, como eu disse para vocês, muitas pessoas têm essa ideia de que o Espírito Santo é apenas um poder. Mas você sabia que o Espírito Santo, ele está não somente na nossa vida hoje, mas ele está operando aqui nesse mundo desde o princípio de tudo? Lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, o versículo 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a superfície das águas. E então, à medida em que Deus Pai, Ele falava, Ele liberava a palavra, o Deus Espírito Santo, Ele começava a agir no mundo, Ele começava a construir as coisas, Ele começava a criar, Ele começava a trazer vida. E é exatamente esse mesmo Espírito Santo que atuou com poder lá na criação do mundo, é o mesmo que Jesus prometeu que estaria conosco e dentro de nós. Olha, irmãos, isso é muito forte, porque pensa comigo, se não houver uma transformação na nossa vida, então nós é que precisamos mudar alguma coisa. E eu vou te explicar ao longo da mensagem o que você pode fazer para que o poder do Espírito Santo, para que a manifestação dele aconteça na sua vida, tá certo? E o mais interessante é que as pessoas do Antigo Testamento, elas ficavam imaginando como seria o Espírito Santo morando dentro das pessoas. As pessoas desejavam que isso acontecesse na vida delas, mas não aconteceu naquela época. E hoje, irmãos, nós temos todo esse privilégio. Jesus falou que o Espírito Santo viria habitar em nós e não nos visitar de vez em quando. Lá em João capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus ele falou assim para os discípulos: Eu pedirei ao meu Pai e Ele vai lhes dar outro encorajador que nunca os deixará. Esse é o Espírito Santo da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê e não o conhece, mas vocês o conhecem,
porque Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Irmãos, quando Jesus falou isso, os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo dentro deles, mas o Espírito Santo já estava trabalhando na vida deles. E nós vemos uma diferença muito grande, porque na época de Jesus, enquanto eles caminhavam ao lado de Cristo, eles ainda tinham muitas coisas para mudar. Os discípulos, por exemplo, ainda eram muito medrosos, eles eram covardes, tanto é que eles deixaram Jesus sozinho lá na cruz e eles fugiram com medo de perseguição. Muitas vezes eram imaturos, ficavam disputando quem iria se sentar ao lado de Jesus lá na eternidade. Irmãos, enfim, eles eram imaturos em várias áreas. Mas a Bíblia diz que quando eles receberam o Espírito Santo dentro deles, lá no livro de Atos, no dia de Pentecostes, a partir daquele momento, eles se levantaram com ousadia. Pedro pregou com ousadia para uma multidão e mais de 3.000 pessoas se converteram. A partir daquele momento, eles impunham as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebiam o batismo no Espírito Santo, as pessoas eram transformadas, curadas. E mais do que isso, aqueles homens que antes eram covardes, medrosos, agora perseveraram até o fim e a maioria deles morreram de forma terrível. Eles suportaram tamanha dor porque o Espírito Santo os encorajou e os capacitou. E talvez você está ouvindo essa mensagem aqui agora e você está pensando assim: mas pastor, como que eu vejo o agir do Espírito Santo hoje na minha vida? E a resposta está nos frutos que ele produz em você. Por exemplo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, ele produz esses frutos em você, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, eu sei que o Espírito Santo está agindo na sua vida quando eu enxergo esses frutos em você. Quando eu percebo que você é uma pessoa mais amorosa, uma pessoa alegre, uma pessoa que está em paz, uma pessoa que tem paciência, mansidão, uma pessoa que sabe controlar os seus impulsos carnais e suas emoções. Irmãos, tudo isso quem faz é o Espírito Santo. E eu não estou aqui para apontar o dedo, eu não estou aqui para te acusar e dizer que se está faltando algo é porque o Espírito Santo não está em você ou não está agindo em você. Não é isso. Eu sei que todos nós estamos no processo. Lembra do que eu falei de mim mesmo no começo da mensagem? Irmãos, eu tinha tanta coisa para mudar e hoje eu olho para trás e eu confesso para vocês, eu ainda não estou do jeito que eu gostaria, mas eu já estou muito melhor do que eu já fui um dia. E assim é a nossa caminhada. Nós só teremos uma vida perfeita quando estivermos em um corpo glorificado, quando estivermos com Jesus. Amém? Então, não desanime se você ainda não tem toda a transformação que você gostaria. O Espírito Santo, ele começou uma boa obra. A Bíblia diz em 1 João que Deus plantou dentro de nós uma semente divina. E agora nós não podemos continuar na prática do pecado, porque aquele que nasceu de novo não consegue mais viver como vivia antigamente. Então, você precisa deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Aleluia. Irmãos, nós já vamos orar, mas antes eu quero só te mostrar uma coisa. Lembre-se disso, o Espírito Santo não é somente um poder, uma força, mas ele é uma pessoa divina. Ele tem vontade, ele sente, ele fala. Então, se você se abre para ele em oração, dizendo: ó Espírito Santo, me ajude a ter mais paciência no trânsito. Ó Espírito Santo, me ajude a amar aquela pessoa difícil de lidar. Pode ter certeza, ele vai agir no seu interior. Amém? E outra coisa que você tem que fazer é reconhecer que sozinho você não vai conseguir. Sem o Espírito Santo você vai se cansar fácil, logo você vai perder a alegria e você vai ficar rodando em círculos. Oh irmãos, nós precisamos do Espírito Santo para cada área de nossa vida. Então faz o seguinte, quando você se sentir nervoso, prestes a ficar muito irritado, lembre-se que o Espírito Santo está ali nesse exato momento para te dar domínio próprio. Quando alguém te irritar no trabalho, na sua escola, na sua família, como é difícil, né, irmãos, conviver com familiares, com parentes, com o nosso vizinho, é nessa hora que o Espírito Santo quer te dar calmaria, ele quer te encher, ele quer te fortalecer, amém? E lembre-se do que eu te falei, estar cheio do Espírito Santo é produzir os frutos que ele tem para você. Você reconhece que alguém é cheio do Espírito Santo quando você vê aqueles frutos que eu falei para você, que está em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, tá bom? Se você foi tocado por essa mensagem, agora nós vamos orar.
E eu peço que você escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje, ou então compartilhe o seu pedido de oração. Eu quero muito poder orar de forma específica por você agora, tá bom? E no final da oração, não deixe de compartilhar. Tem muita gente precisando ouvir essa palavra, eu tenho certeza disso. Muitas pessoas que às vezes sofrem no relacionamento, no casamento, na família, amam os seus parentes, amam o seu cônjuge, mas não sabem conviver. Por quê? Ainda estão agindo por conta própria, mas eu te convido, peça ajuda ao Espírito Santo a partir de hoje, tá certo? Então agora nós vamos orar. Se você puder, feche os seus olhos e ore desta maneira comigo. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade de começar esse dia na tua presença. Ó, meu Pai, eu me coloco diante de ti com o coração cheio de gratidão, porque eu sei que é o teu amor que nos renova a cada dia, é a tua fidelidade que nunca falha, senão nós estaríamos perdidos, nós estaríamos completamente condenados. Mas o teu amor foi maior do que tudo, e lá na cruz do Calvário o Senhor provou o quanto nos ama. Quando Jesus estava lá preso, ele não revidou, ele não se vingou dos seus perseguidores, pelo contrário, ele orou dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ó Senhor, eu apresento diante de ti as minhas fraquezas, minhas limitações, porque muitas vezes eu já quis agir por conta própria, eu já tive raiva das pessoas. Pai, me perdoe porque eu sou falho, eu sou pecador. Eu preciso da tua ajuda, meu Pai. Eu não sou melhor do que ninguém e sem o Senhor eu nada posso fazer. Ó Jesus, o Senhor mesmo disse que o Espírito Santo é o nosso consolador, nosso conselheiro, o nosso encorajador. E eu reconheço que eu preciso dele na minha vida. Ó meu Pai, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu reconheço que muitas vezes eu erro em várias áreas, mas eu te peço aqui agora, purifica os meus lábios, purifica minha mente e os meus olhos. Eu quero ser santo, Pai. Eu quero andar em santidade cada vez mais. Eu quero te agradar em cada área de minha vida e eu quero que as pessoas vejam em mim a obra do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor. Faça com que a gente seja uma carta viva do teu amor, da tua presença. Eu quero também pedir, meu Pai, pela família dos meus irmãos. Ó Deus, como é difícil conviver com pessoas que não têm a mesma essência, que não oram, que não buscam o Senhor, que não querem ouvir as orações, que não querem saber da tua palavra. Pai, tem misericórdia, Senhor. Onde houver falta de união, traga reconciliação. Onde houver falta de diálogo, ó meu Deus, restaura essa comunicação, restaura esse relacionamento. Onde houver tristeza, meu Pai, derrama da tua alegria. E onde houver medo, traga coragem e confiança. Ó meu Deus, eu oro por essas pessoas que acompanham o meu canal e ficam comigo aqui todo dia, de manhã e à noite. Pai, muitas dessas pessoas estão enfrentando pressões no trabalho, outras estão lidando com dificuldades no casamento, outros não sabem sequer como vão pagar as contas. Mas eu estendo as minhas mãos, Pai. Eu te peço, libera do teu favor, da tua bênção. A tua palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E nós precisamos, Pai, da tua bênção. Lembra-te de nós, Senhor. Fortalece o teu povo, meu Pai. Traga cura. Que essa pessoa agora que está sentindo uma dor no peito, uma dor no corpo, dor na cabeça, que ela seja curada completamente pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio, meu Pai, que o Senhor está atuando agora, em áreas que a gente nem percebe, mas eu creio que nesse momento a mão do Senhor está estendida sobre nós. E eu não tenho dúvidas, meu Pai, que nós vamos perceber a diferença ao longo dos próximos dias. O Senhor é maravilhoso e eu quero te agradecer, crendo que o Senhor vai continuar agindo e nos dando força. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.